imenso prazer estar aqui conversando com vocês. Essa aqui é eu considero como se fosse minha casa 2, porque eu já enchi a paciência do pessoal do DEMA nos idos nos tempos passados. É um prazer imenso estar aqui com vocês, uma plateia repleta. Isso é raro, a gente vê isso acontecer mas é interessante ver a gente discutir. Eu não sei se foi a Vera ou se fui eu que fiz isso aqui, colocou o desenvolvimento humano com letra maiúscula. Fui eu? Não era a intenção, mas acho que talvez, sem pretensão, talvez até ficou mais chamativo. Mas não era a intenção, foi descuido em algum momento, mas acho que é bom chamar a atenção por isso aí. O resumo que está na palestra, o que consta no site, né? Insistir que sem pessoas, a gente não faz tecnologia alguma. E eu até uns anos atrás, eu insistia que tecnologia, inclusive a gente apresentou alguns trabalhos na Unicamp e por aí, sempre pensando em tecnologia, sempre pensando em tecnologia como alguma coisa, indústria. E a gente tem que pensar um pouco em inovação, não só tecnológica, ou o desenvolvimento não só tecnológico. E aí eu acho que é interessante, de tecnologia, a gente começar a associar, tem que ter tecnologias físicas e tecnologias sociais. Eu acho que a gente esquece um pouco da tecnologia social, e eu acho que está nascendo uma terceira aí, que talvez seja a junção das duas, e a gente tem que tomar muito cuidado com esse terceiro, que é como é que é as tecnologias ambientais, como é que eu cuido de sustentabilidade, como é que eu falo desse mundo que a gente está aí. Agora eu estou em São Paulo nos últimos tempos, eu estou vendo a crise da água lá, o pessoal está dando desespero de faltar água. Todo mundo sabe que isso ia acontecer, o Cordeiro sempre comenta, a gente tem muita água, mas sempre no lugar errado, e quando tem muita água, ela vem de uma vez só, causa enchente. Então a gente tem um problema, a gente sempre imaginou que a gente tinha água em abundância no Brasil, a gente tinha mata em abundância no Brasil, e não tem, né? Então a gente tem que começar a tomar cuidado um pouco, juntar essas tecnologias e tratar como se fosse tudo, como se fosse uma coisa só, e todas elas dependem do ser humano, tá? É claro que uma depende da outra. Eu acho que, intencionalmente ou não, lá no projeto pedagógico da engenharia física, a gente colocou essa frase do Einstein na capa do projeto, ou seja, não basta ensinar um homem uma especialidade, porque assim poderá tornar-se uma máquina útil, mas não a personalidade harmoniosamente desenvolvida. É necessário que o estudante adquira uma compreensão dos valores éticos, um sentimento daquilo que é belo, do que é moralmente correto. Sem cultura moral, não há solução para grandes problemas. Isso, 1900 e alguma coisa. O Einstein já, um pouco antes, talvez, já dizia esse tipo de coisa, e a gente tem que recuperar essas coisas da história para chamar a atenção disso. Me desculpe um pouco, vocês são todo mundo de pós-graduação, eu vou talvez ficar falando muito, pensando em graduação, porque eu acho que ali está desculpe, tá? Me desculpe um pouco aí, às vezes eu ficar insistindo com coisa com nível mais graduação, porque acho que a gente tem que começar a motivar lá. Um negócio que a gente chama a atenção muito, e eu desde na apresentação da engenharia física, quando saía para as escolas aí para divulgar a possibilidade do curso, eu chamava muita atenção por esse detalhe aí. Eu gosto desse slide, isso é velho, Mate 3, Mate Tubo 3, e a gente chama a atenção o seguinte, isso é coisa que custa 15 reais, 10 reais. Mas para fazer uma coisa dessa, o projeto envolveu 500 engenheiros. Tá? Para fazer uma coisinha que custa 10 reais. E aí a gente questiona o seguinte, o que esses engenheiros, qual a formação, qual era a formação desses engenheiros? Eu brincava muitas vezes, deve ter engenheiro de materiais lá, para desenvolver o aço da lâmina, que diminuiu o zero. Um monte de 016 lá na frente, que afinou em relação ao Mate 3.
E a gente comenta o seguinte, o que que esse cara, terminado o projeto desse aí, o que ele vai fazer? Ele vai ficar perdido na vida? Eu sempre comentava, às vezes ele pode trabalhar numa Caterpillar da vida para desenvolver o aço que vai trabalhar na retroescavadeira. Tá? Eu acho que ele tem que transitar de uma área para outra. Então é um negócio que a gente assustava lá, e o pessoal, o jovem assusta isso aí, para uma coisinha tão pequena ter tanta gente envolvida. E o quanto de dinheiro envolvido? A gente falava lá na época, tinha saído o New Beetle, daquele carro da Volkswagen. Ele falou que o projeto era da ordem, o custo do projeto era dessa ordem de 750 milhões de dólares para desenvolver um aparelhinho que custa R$10. Isso às vezes foge um pouco da nossa visão de o quanto que custa as coisas, o quanto que as pessoas, a função das pessoas dentro no desenvolvimento de um projeto desse. E aí a gente chamava lá a atenção das diversas profissões, da necessidade de mudar de uma área para outra. Então, isso o mundo, e agora está cada vez mais procurando por profissionais que consigam trabalhar time. A gente tinha um modelo de equipe, de panela, de grupo. Esse modelo de grupo, o negócio não funciona muito bem. A gente, inclusive, na escola, a gente fala que grupo junta-se os iguais e divide o trabalho lá meio divide por dividir. E a gente comenta no time, eu não entendo nada de futebol, esse é um detalhe maluco, eu sou um pouco brasileiro que não entende de futebol, mas a gente imagina um cara que está lá na posição dele, lá no meio de campo, em algum momento ele está na boca do gol e a bola cai por algum motivo, está lá, a bola cai no pé dele, ele nunca fala assim, eu não sou zagueiro, não é minha função marcar gol, minha função é defesa. Ele não faz isso. Tá? Então, a ideia de time é um pouco compensar a posição do outro quando necessário. Isso é difícil trabalhar, a gente fala, isso é sonho. Eu comento isso com meus filhos, eles em empresa, eu falo, pá, isso é sonho. Eu falo, mas tem que se tentar. Isso, a Seis Sigma, qualidade total, também é sonho, né? Ou seja, qualidade total toda meta de qualidade total também é um sonho que se procura, né? Então aí outra coisa que a gente tinha, e eu, com físico a gente tinha muito essa ideia de o cara trabalhar sozinho, ele era autônomo, também não dá mais. Então está necessitando de um tipo de gente que precisa transitar de uma função para outra. Isso lá na motivação da engenharia física, tá? Então, isso era um tema que a gente usava em 99, comecei a fazer essa debate. Então, a gente procurava o seguinte, e a gente procurando qual que é a função, qual que é a minha profissão do futuro. E será que vai existir uma profissão de futuro? E aí, eu comentava o seguinte, eu acho que não vai existir a profissão. Existirá o profissional. E para isso, o cara tem que estar ele tem que estar capacitado para atuar no que for necessário. Então, sem pessoas, a gente não teria sem pessoas qualificadas, a gente não teria muito mais coisa do que o Mach 3 Turbo. A gente não teria possibilidade de ter perto de 7 bilhões de pessoas na Terra. Isso graças à tecnologia e graças às pessoas, um ajudou o outro. É impossível imaginar uma população desse tamanho sem que existissem as maquinárias, sem que existissem Embrapas da vida, que desenvolvesse tecnologias para soja do cerrado, para coisas do tipo. Tudo isso eu estou querendo chegar à conclusão, vamos chegar à conclusão que é preciso de pessoas, é preciso de tecnologia. Então, o grande salto, o século XX, a gente fala, se a gente for procurar na literatura a quantidade não sei se pode dizer, de tecnologia, de conhecimento, de informação que surgiu, ou que nos últimos 50 anos tem se dado,
que fala nos últimos 50 anos que parece que o homem produziu mais coisa, mais conhecimento do que toda o resto da civilização. Então, graças a isso, foi possível esse aumento de população desse tamanho. Aí a gente começa a falar tecnologia. Para minha mãe, a melhor tecnologia que teve, anos 50 eu coloco para a minha década aí de vida. Então, se a gente começar antes de 50, contar o que existia, e é interessante a gente conversar com os mais velhos, às vezes, a minha mãe, ela fala que a melhor invenção que existiu até hoje foi água encanada e fogão a gás. Absurdo. Para a pessoa achar que isso é a melhor invenção que existiu até hoje para ela. Para quem não tinha água, tinha que ir para um poço buscar, não sei o quê, ou para quem tinha que buscar lenha para acender fogo, eu acho que para ela tem razão. Se eu for procurar 70, que mais ou menos na década que eu entrei na universidade, a gente contar para os garotos, para os jovens que não tinha calculadora, que a gente fazia cálculo com régua de cálculo, ninguém acredita nisso. Até 80, então de 70 a 80 surgiu calculadora, surgiu computador, surgiu um monte de coisa em 10 anos. E a gente questiona o seguinte, 90 já tinha um computador em casa, coisa que ninguém imaginava ser possível uma coisa dessa, há uma década atrás. Então a tecnologia vem acelerando, eu brinco muito mais que a velocidade de desenvolvimento é a aceleração que está acontecendo. E aí imagina, o que vem para frente? Qual será o destino? O que vai surgir daqui para frente? O que vai ser nos próximos 10 anos? A gente não tem a mínima ideia do que pode ter. Eu estava até lembrando do Paulo Camargo, ele me deu esse livro em 76, 77. Não sei se vocês conhecem isso aqui. Esse é a origem do Big Brother. E ele comentava de que eu li esse livro, eu achava absurdo em 70, dentro da universidade. Eu ganhei esse um amigo secreto da universidade, perto de 90, 80. Como é que era possível alguém vigiar o outro dentro da casa dele? Andar pela rua e ser vigiado o tempo todo. Tinha lá o Big Brother e tinha a Teletela. Esse livro foi escrito em 48 e ficou um tempo sem publicar. E a Teletela, ele dizia que existia uma placa metálica que captava a imagem das pessoas. Isso era um absurdo. Falar, como é que pode você andar na rua? Eu falo, como é que pode você estar andando na rua e alguém está vendo você? Hoje, isso é comum. Eu vejo que meu filho, quando sai de viagem, a mulher fica olhando, tentando olhar na câmera, ver se ele já passou em algum pedágio. Diz que, de vez em quando, ela diz que acha que vê. Eu nunca tentei, mas diz que é possível você acompanhar se a pessoa passou num pedágio. Maluquice. Ou seja, isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu que estava dentro da universidade achava que era impossível. Imagina, isso é impossível para muita gente que vive hoje. E a gente está vendo dia a dia, a gente passa na rua, o carro é multado, vem o número da placa, tudo mais, a hora que foi. Tudo. Então a gente não tem mais privacidade. Então essa coisa vem vindo. E aí eu comentava o seguinte, como a engenharia física, eu falava, será que física pode envolver com isso? E aí na época também eu chamava a atenção desse prêmio Nobel, que só ganharam esse prêmio Nobel, magnetorresistência gigante, graças a esse cara de barba aqui, que foi o primeiro autor do artigo, e ela de Porto Alegre. Então ele não ganhou não, o brasileiro não ganhou não. Mas era possível a física envolver, ou seja, a gente estava criando um paradigma, quebrando um paradigma de que a tecnologia era feita por engenheiros. Então, um físico fazia pesquisa, matemático também, e engenharia fazia só tecnologia. Só que as duas coisas estão chegando, misturando tanto, tão próximo, aproximando tanto, que a gente não tem muito mais separar que área que é um, que área que é outro. Estamos na era do conhecimento, é verdade. E aí começa a ter um problema sério.
mão de obra está começando a ficar dispensada. A gente começa a ver, tanta indústria dispensou 6 mil, dispensou 5 mil, dispensou não sei quantos mil pessoas. Problema social gravíssimo. Mas um outro problema que a gente tem, que a gente está precisando dessa aqui, a cabeça de obra. Ou seja, gente. A gente está nessa era capital intelectual, em que diz que a soma do conhecimento de todos é que faz a empresa. Se a gente procurar quanto que é o valor do Google, são as pessoas, não tem máquina, não tem computador, isso não vale nada mais. Facebook, coisa maluca, por 4, 5 anos o Facebook saiu do nada e virou essa um patrimônio violento, saiu das pessoas, do conhecimento. Então, nessa era do capital intelectual, a gente tem que questionar o seguinte: tá bom, capital intelectual, mas se o conhecimento ficar na cabeça, não vai render muita coisa. Ou seja, o conhecimento, e eu brinco, o filósofo é interessante fazer filosofia, mas o que é interessante mais, ou o advogado, não tem nada contra, é um conhecimento que tem, mas enquanto aquilo lá não virar um produto, uma coisa meio financeiro, social, parece que esse valor não agrega valor a esse conhecimento. Então aí a gente começa a defender a necessidade do engenheiro, ou da inovação. E a gente pensa, o que é inovação? Hoje tudo é inovação, né? Alguns anos atrás era paradigma, que era a palavra da moda. Depois virou, eu não sei quem que está ganhando agora, se é inovação ou se é nanotecnologia. As duas palavras estão bombando para todo lado. Você quer fazer um projeto e quer ganhar o projeto, escreva inovação no meio do termo. Só que, o que é inovação, se a gente for olhar? Tem que ver o que a sociedade quer. Ou seja, o que o usuário deseja? Não adianta eu produzir alguma coisa que o usuário não queira, ou seja, que eu não tenha consumo. O que é viável ser feito? Não adianta a gente querer alguma coisa, sei lá, se eu for um cara super especializado em desenvolver toca-disco de vinil, ou consertar toca-disco de vinil, é muito bom que tenha, mas vai ser tão restrito. Ele pode ter o maior conhecimento do mundo, mas às vezes não tem gente querendo mais. Então, a gente tem que pensar o que o usuário quer, o que é viável, ou seja, quanto custa, e o que é possível. Porque tem muita gente que a gente quer a coisa e às vezes não é possível ser feita ainda. Então, inovação, a gente misturar essas três coisas. Inovação e engenharia é muito ligado às coisas. O engenheiro inova. A função do engenheiro é transformar o conhecimento em produto ou processo. Ou seja, é fazer o conhecimento virar coisa. Então, tipicamente, o engenheiro é um inovador. O engenheiro é inovação. E muitas vezes a inovação tem coisas simples. Essa brincadeira do ovo de Colombo, a gente sempre brinca com isso aí, que põe o ovo em pé. Ninguém diz a regra do jogo. Quebra a pontinha dele que fica em pé rapidinho. Então, às vezes, a inovação, a necessidade da sociedade está em coisas simples. Às vezes, um negócio que em São Carlos não é inovação, você vai para o Nordeste, pode ser. Você vai para o Norte, pode ser que seja útil lá. Então, a necessidade da pessoa agora começa a ter, ela tem que vivenciar o ambiente e saber distinguir o que é necessário para a sociedade. E a função agora que está sendo almejada pela sociedade é que as pessoas, com conhecimento, produzam alguma coisa que seja útil, ou seja, que inove. Então, só tem um problema. Inovação necessita de gente capacitada. Mão de obra só não é mais necessário, não é mais suficiente. Pode até ser necessário, mas não é suficiente. E para gente capacitada é um grande problema. A gente, como capacitar essas pessoas para produzir coisa que seja útil para a sociedade? Eu acho que a gente tem um desafio
e a gente ligado à universidade, esse desafio talvez seja maior, que é, primeiramente, mudando a cabeça das pessoas, ou incentivando a ser mais autônomas. Isso aí parece óbvio, mas não é. Ser mais empreendedoras. Fala, todo mundo tem que ser empresário? Não, pode ser empregado de uma empresa e ser um empreendedor. Todo mundo fala isso também, mas dizem que isso na teoria é fácil, na prática não é. Cada um ser sua empresa, uma empresa dentro de outra empresa. Então, o que quer dizer isso, eu acho? Que a pessoa está na empresa, vamos supor, ele é soldador, mão de obra. Se ele não começar a vivenciar o ambiente e começar a entender o que está acontecendo no processo como um todo, daqui a pouco essa empresa compra uma máquina de solda, um robô que solda, e esse cara ele viveu no mundinho dele, ele não interagiu com os outros, ele não pensou na empresa como um todo, ele vai estar desempregado. Ao passo que se ele conhecer o ambiente que ele está, ele pode ser remanejado. Então ele pode ser empreendedor, conhecendo o processo como um todo, embora sendo empregado. E um detalhe interessante é que tem que aprender e com a velocidade ou com a aceleração que o conhecimento está indo, ele tem que aprender cada vez mais rápido. Aquilo que se gastava uma semana para estudar, para aprender, não estudar, às vezes tem que ser feito de dia para a noite. Muitas vezes a pessoa, onde você deve estar vinculado à empresa, deve aparecer projetos, você fala assim, amanhã era a solução. O cara passa a noite se virando para poder entender. Só que isso necessita um conhecimento básico, prévio, muito maior do que era exigido alguns anos atrás. Ele tem que ter uma base, um lastro de conhecimento para ele conseguir aprender mais rápido. São as pessoas que criam e que usam tecnologia. Eu, semana passada, fui fazer uma fala lá no centro acadêmico da Politécnica, e comentei, se me derem um celular novo hoje, com certeza 90% do celular não vai ser usado, porque eu não sei. Eu não estou capacitado a usar um celular novo. Tem que fazer. Às vezes o tempo que eu gasto para entender um aparelho novo, e é interessante como é que é a forma de pensar. Eu gasto muito mais tempo do que meu filho, porque ele teve um outro tipo de formação. Muitas vezes a gente tem algum equipamento, está com dúvida, a gente pede para o filho, resolve isso aí, porque eles têm uma outra iniciativa, vocês que são mais jovens, estão acostumados a vivenciar, viveu no mundo já da informática, da internet, não sei quanto, do videogame, que faz com que vocês aprendam as coisas mais rápido. Então, o que fazer para inovar? De novo, eu já falei, gente capacitada, e aí a gente chega num gargalo violento, fala assim, vamos inovar no Brasil. No Brasil, só 17% dos jovens de 18 a 24 anos está dentro da universidade. Ou fez ou está cursando um curso superior. O resto do mundo, tudo a mais que a gente. No Brasil, só Haiti que tem menos gente na universidade do que nós. E a gente quer inovar com gente capacitada. A gente já sai de desvantagem. Mais crítico é isso aqui. Esse censo do INEP 2012 diz que de 15 a 17 anos, 50% dos jovens está fora do ensino médio. E ele chamaram esse nome agora, geração nem. Nem trabalha, nem estuda. E a gente está nesse país querendo inovar, querendo produzir coisas com isso aí. Mas, desespero, dá vontade de a gente falar, aposentar e sumir, beira do rio e pescar, porque olha a situação que está. 40 milhões de trabalhadores têm menos de 4 anos de escolaridade. O que isso implica? Nossa competitividade é lá embaixo. Tá? Olha,
o americano, a gente precisa de 5 brasileiros para fazer o que um americano faz. 3 brasileiros para fazer um coreano. Então, a gente chega a um ponto que começa a falar de desespero. Se pensar em engenharia, a coisa ainda mais pensar em inovação, pensar que a engenharia depende de inovação. Olha o que acontece com a Coreia. Tem 19,16 engenheiros para cada 10 mil habitantes. Brasil tem 2,79. Melhorou, era 1,4. 1,04 em 2000. Isso aqui está no IEA da USP, uma pesquisa que o pessoal lá faz do Observatório de Inovação, Observatório de Inovação. Estados Unidos também é crítico, viu? A gente fala Estados Unidos, mas ele também não faz muito engenheiro, não. Ou seja, se a gente já está nessa situação, daqui 10 anos, o que vai acontecer com o Brasil em relação à Coreia? Só desespero. E aí vem alguém da indústria, isso publicaram em Folha de São Paulo, de 2014, engenharia quer mudar o currículo das engenharias. Olha a solução que o CNI propõe. Incluir disciplinas que incentivam a inovação e reduzir o foco nas matérias de cálculo, como cálculo. Ou seja, tudo que é formação, a gente quer tirar e vamos colocar em informação. Parece que é contra, eu acho que isso não é o caminho. Não é reduzindo a parte que a pessoa faz com que pensar. Não é a matemática do jeito que está também não é o cálculo do jeito que está, mas não é tirando a matemática, não é tirando a ciência das engenharias que a gente vai melhorar, ter mais engenheiro. Não vai adiantar nada. Aí, na época, esse Erickson Almendra, que era da Politécnica, ele comentou... conhecimentos, a prática só vai me formar técnico, não vai formar engenheiro. Então o perigo que a gente tem é de achar que está capacitando a povo para engenharia e formando técnicos. E aí a gente chega, o que fazer? Embora, né? Vamos largar tudo, não vamos fazer mais nada, porque não tem mais jeito. E eu acho que tem. E eu estou nessa campanha. O ano passado eu tive uma feira do CIE, eu apresentei esse desafio. A gente tem que começar a mexer com a gente. Se a gente quer mudar os outros, a gente tem que começar a mexer com a gente. Chega de aluno. Eu fui aluno. Eu ia para a escola, porque o professor tinha um livro e passava o ponto na lousa e a gente copiava. O professor tinha informação. E a gente catava a informação do professor e levava para casa. Ia tentar estudar, ia para a escola para copiar. Então chega de ser aluno. Essa ideia de aluno, que é alguém imaturo, não sei o quê. E eu fiz isso lá na feira, e todo mundo achou que era aluno. Na hora que eu falei, vamos parar de ser aluno, chega de ser aluno. O que eu preciso? Preciso de estudante. Então tem que mudar a concepção, a gente começar a mudar a gente, é nosso meio. Ou seja, é a pessoa que quer aprender, estuda para querer aprender. Outra coisa que eu estou brigando, vai ser, todo mundo é registrado no MEC com a instituição de ensino superior. Eu acho que também a gente devia abolir esse troço. A instituição de ensino exige ensinar, mas não necessariamente o outro aprende. Então, a concepção do ensinar acho que tem que mudar um pouco. A gente tem que criar uma instituição de aprendizado. A gente devia ser registrado como IAS. Escolas, em geral. Professor também deve mudar. Esse professor que vai para a aula para ensinar, eu acho que ele devia ir para a aula para facilitar o aprendizado. Como fazer isso? É um desafio que eu estou trazendo para vocês. Nós somos do meio. Alguns de vocês aqui são professores ou são estudantes, são alunos. Vamos pensar nisso, como fazer isso? E vamos tentar fazer. Existe um modelo, o pessoal fala que é legal, que é tipo uma aprendizagem colaborativa, que funciona
por volta de 95, surgiu aí o COBEGE, o Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia. E tinha uma discussão lá que nos Estados Unidos, o pessoal estava fazendo uma campanha para mudar as escolas. E estão usando um método, diz que dá certo isso aí. Que, ou seja, em vez de ser sala de aula, é ambiente de aprendizado, em vez de professor orientador, ou seja, dizem que isso aí é legal. A gente está tentando ver se é possível implementar esse tipo de coisa no Brasil. Outra coisa que a gente tem que abolir do jovem é pensar que o meu diploma me restringe a uma profissão. Ou seja, o diploma ele não fecha as portas das outras funções. Ele abre a porta, ele abre muito mais porta do que fecha. Qualquer curso abre porta. Brinquei ainda agora, só 5% dos filósofos são contratados como filósofo. Por causa disso tem que parar os cursos de filosofia? Não. Porque esse cara ele desenvolve um outro tipo de raciocínio que um filósofo dentro de uma empresa, trabalhando dentro da empresa, um pedagogo, não sei o que, dentro da empresa, ele é útil, ele é interessante, ele tem outro ponto de vista de trabalho. Ele abre portas, ou seja, o diploma dele abre a mente e faz com que os outros pensem de forma diferente. E nesse contexto todo, foi que o sindicato resolveu, por todos esses motivos, que a engenharia está mudando, que necessita de gente qualificada, que tem que mudar a concepção do que é a profissão, foi que resolveu criar o curso de Engenharia de Inovação, na época também. Por que o nome? Não é por moda. Pela segunda vez, eu estava na comissão lá de criação, pela segunda vez ele tentou criar o curso de Engenharia. O MEC não permite curso de Engenharia só. Porque eu acho que antes de... Vocês são engenheiros, antes de ser engenheiro material, engenheiro civil, antes de tudo, tinha que pensar só em engenheiro. Só que o MEC não permite deixar a engenharia pura. Até eu estava na comissão do Enem, do ENAD, né? Existia lá no grupo famoso, grupo 7 da engenharia, existia engenharia. Só que era para atender especificamente o curso de quem entrava em engenharia. Tanto é que a prova do ENAD só tinha engenharia para iniciantes, quando tinha engenharia de iniciante concluinte, e não tinha para prova para concluinte. Então a proposta de engenharia e inovação é o seguinte, é uma engenharia sem um nome anterior, para não trazer o modelo mental do que é a outra engenharia. E aproveitou que não sei o que veio antes, veio inovação, aproveitou também no embalo da inovação ser palavra da moda. Foi criado pelo sindicato, o sindicato é uma entidade, não sei se todo mundo conhece, foi criado lá em 1934 e em 2006, bem-vindo, trabalhando, discutindo sindicato. É um outro mundo, sinceramente, em 4, 5 anos que eu estou envolvido com esse meio, eu não entendo. A gente é totalmente fora do mundo de acadêmico, do mundo de universidade. Mas em 2006, teve um projeto lá dentro, Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, em que os engenheiros do Brasil resolveram reunir e fazer uma sugestão para arrumar um documento como sugestão da categoria engenheiro para os diferentes políticos. Na época, em 2006, o PAC do Lula, lá na época quando teve o PAC, boa parte da sugestão do PAC saiu desse documento que foi discutido no Brasil inteiro. E nesse momento se discutiu o seguinte, o Brasil, para continuasse crescendo do jeito que estava, ia faltar engenheiro. Dizem que a sorte foi que não cresceu, porque não faltou engenheiro. Mas, graças a esse documento, foi criado esse negócio que é interessante, isso aqui, com conselhos regionais que está envolvido nas diferentes profissões, e reúnem periodicamente discutindo a demanda, a necessidade, na visão dos engenheiros, e aí aglutiu mais gente, não só engenheiro, mas o que era a necessidade do Brasil para o futuro. E esse documento vem vindo, toda vez que tem campanha de vereador, prefeito, governador ou presidente, o
os sindicatos, que é da Federação Nacional de Engenheiros, apresenta para o seu governador, para o seu prefeito, uma sugestão do que se espera do engenheiro. Então, lá pelo tanto, ele falava, mas por que não envolver, criar um curso de engenharia, graduação? Totalmente fora do ambiente, eu acho que é o único sindicato do mundo que resolveu criar uma instituição ainda de ensino superior. Vamos mudar para aprendizado. E foi aí que em 2011 foi que, em 2010, começou a discutir. Na época contrataram o professor Roberto Lobo, que era reitor da USP, para escrever o projeto, fazer levantamentos de viabilidade, isso aqui. Em 2011, quando eu aposentei, eu comecei a me envolver e fiquei por lá. E a proposta é a seguinte, é possível, a gente entende que pode existir outro tipo de engenharia, que com a capacidade mais ampla do que um engenheiro específico com uma certa área específica, ou seja, um engenheiro mais, não é generalista, porque eu particularmente eu não gosto da palavra generalista, porque a proposta de generalista é aquele que sabe um pouquinho de tudo. E também não é especialista, porque diz que o especialista é aquele que sabe muito de pouco. A gente defende aqui, desde a época da engenharia física, a gente defende um outro tipo de engenheiro, que o dicionário não tem, mas a gente chama de multiespecialista. A ideia é, eu sou capaz de me especializar em coisas diferentes, em épocas diferentes. Ou seja, de novo, eu volto na bagagem de conhecimento de engenharia. Do conhecimento da engenharia, eu consigo, dependendo da época, especializar em áreas diferentes. Então, isso mais ou menos é o que a gente tem defendido como sendo o multiespecialista, aquele que é capaz de aprender. Se a gente olhar a engenharia e inovação, o que é isso? Na verdade, se for procurar engenharia, transformar o conhecimento em novos produtos, engenhar, transformar o conhecimento em novos produtos ou processos. Se olhar a inovação, tem toda lá a definição de Wiki, apesar de não ser muito boa, mas eu prefiro a outra aqui de baixo. Inovar é focar no problema humano com prioridade. Se a gente olhar essas duas coisas, isso aqui e isso aqui, ou seja, engenharia e inovação são, eu acho que sinônimo. Então, o que na realidade a gente está criando é um curso de engenharia. É muito próximo do que a ideia da engenharia física, porque a pessoa quando entra na engenharia física, ele não sabe o que ele vai fazer depois de formado. Grande desespero para quem faz engenharia física, lá em 2000, o que eu vou fazer? Em 2001 teve uma debandagem geral da turma, porque começaram a acenar que não ia ter função, e não ia ter trabalho, então teve uma debandagem violenta. E aí, em termos de história, é interessante como é que a gente envolver com o envolvimento político das coisas. Na engenharia física, aqui só contar um pouquinho de história, a turma formou em final de 2004, 2005. Na segunda formatura, no final de 2005, o Barba era o reitor, o pai de uma aluna teve que brigar com ele, assim, meio que na formatura, ele falou, eu vou te processar a universidade porque minha filha formou um ano e não tem diploma. Barba estava indo para Brasília, foi para o MEC procurar onde é que estava o processo da engenharia física, estava perdido no MEC, porque não tinha feito o reconhecimento do curso. Gastou mais um ano e tanto, de novo outro processo, a gente foi, na época, a gente foi para São Paulo para discutir com o CREA. Final de 2007, não tinha atribuição profissional do engenheiro físico. De novo, precisou de mandar ameaçar o presidente do CREA, que os estudantes já estavam com mandato de segurança para entrar com mandato de segurança contra o CREA. A engenharia de inovação começou esse ano, está no segundo mês, já passou o CREA, já aprovou no CREA e já está no CONFIA pronto para a atribuição profissional do engenheiro de inovação. Que maluquice. Aqui precisou de universidade pública e tudo mais,
3 anos depois de formado para ter atribuição profissional, porque tem uma turma que passou na Petrobras e precisava do CREA. Lá em São Paulo, o pessoal está em 2 meses de curso. Antes de terminar o semestre, o Confia já está reunindo, já está uma reunião marcada para esse mês. Vantagens e desvantagens. Bom, então inovação voltando é aquele negócio. E aí pensa que inovação é uma coisa nova. Ah, surgiu agora. Mas não. Você procurar os castelos medievais, isso aqui é uma inovação e tanto. Para subir no... Como é que chama aquele negócio lá que fica lá em cima do cara que fica vigiando lá o castelo? A escada era no sentido horário. Alguém bolou que se fizesse a escada no sentido anti-horário, o cara que estava subindo com a espada, ele ia ter esse pilar aqui e a escada mais estreita do lado da espada, que estava a mão direita. Ou seja, o poder de ataque de quem estava subindo era menor do que o poder de ataque de quem estava em cima defendendo. Quem estava em cima defendendo estava com esse lado da escada mais largo, com a espada. E também, para entrar no cubiquinho lá em cima, a porta era baixa. O que implicava o cara baixar? Na hora que ele entrava aqui dentro, o outro cacetava a cabeça dele. Ou seja, inovação não é da agora, gente. Quando o cara achou um pedaço de osso e achou aquele pedaço de osso para cacetar a cabeça dos bichos, ele inventou uma arma. Também ele inovou, ou seja, ele usou do conhecimento que ele tinha, rudimentar ou não, pegou aquele conhecimento e aplicou para alguma coisa que precisava. Tá? Então, inovação é isso. Se a gente começar a olhar, a gente tem coisa que a gente vê pela nossa frente, e muitas vezes o engenheiro, eu brinco aí com o engenheiro, porque eu não sou engenheiro, eu posso brincar com eles, né? O engenheiro eletricista, o elétrico, está andando pela rua, vê o esgoto estourado. Não é minha função, vou ligar para o departamento de água porque o esgoto está estourado. Ele podia já fazer um levantamento prévio ali. Ah, estourou, não sei o que, está vazando água limpa, água suja. Já podia dar uma informação a mais. Mas o cara tem uma forma de pensar que eu sou uma área específica que ela não é minha. Então, esse mundo, esse tipo de engenheiro não está sendo muito bem visto dentro das empresas. Muitas vezes o cara é de uma área, migra para outra, e se ele ficar naquela não é minha área, ele está fora. Então, inovação não é coisa nova. E aí a gente começa a olhar. Então, vou pegar agora, isso aqui é uma sugestão que eu olho para vocês. Os que quiser ver um negócio mais sério, está aqui, pense em empregos. Ou quiser menos sério, vai lá no Mais Você, da Ana Maria Braga, que a Viviane Sena comenta e depois faz o texto, sobre as 10 profissões ranking do futuro. E aí, para motivar a fazer engenharia, eu acho que isso é um bom exemplo. Policial do clima. Fala que essa é uma possível função do futuro. Mas não vai ser aquele policial põe um revólver na cintura e vai sair pela mata. Que tipo de policial que é? É alguém que usa tecnologia. Ou seja, eu vejo esse policial do clima muito centrado no engenheiro, naquele que produz tecnologia. Fabricante de parte do corpo. Esse negócio de robótica, né? Aqui materiais tem isso aí, vocês têm muito, fazer prótese, tá? É uma área plena expansão, acho que a engenharia está aproximando muito da medicina. E essa linguagem de medicina e engenharia está ficando meio... O que é um, o que é outro? Começa a não distinguir muito o que é um, o que é outro. Essa aqui é legal, farmacoengenharia. Alguém vai ter que desenvolver, pode ser engenheiro, pode ser... E aqui começa a falar, o que é engenheiro? O cara é biólogo, está trabalhando com engenharia? Tá. Ele está naquela ideia da engenharia, que é transformar o conhecimento em processo ou produto. Se ele é biólogo, ele faz pesquisa. Quem que vai pôr na linha de produção? Tem um engenheiro aí na jogada. Ou, se não for, ele está agindo como tal. Vamos colocar vacina no tomate, no leite, não sei da quanto. Quem vai fazer isso? Geriatria, você está na minha área, está aí. Aumento de memória. Daqui a pouco o pessoal diz, é loucura? Talvez não.
Colocou um chip na memória, porque eu não vou esquecer que a palestra é às 10 e às 2. Se tivesse o chip aqui dentro, ele buzinava lá dentro. Ou seja, é loucura hoje. Em 70 e pouco, quando eu via falar que era possível o cara na rua andando, era loucura. Sei lá, daqui 5 anos pode ser que não. E aí vai. Certo? Então, são profissões. Nanomédico. Tem um filme antigo, que eu não lembro o nome, que é o Encolheram as Crianças, Encolheram não sei o quê, que o cara andava de submarino dentro das veias, ia lá dentro do cérebro, não sei o quê, desentupir. Será que isso é loucura? Sei. O pessoal está... Nanotecnologia, nanomédico, nano não sei o quê, vem vindo por aí. Quem vai fazer isso? Qual a especialidade de engenharia que vai fazer isso? Se a gente for definir... A gente tem muita cabeça da engenharia do século passado. O CREA é uma engenharia para trás. Ou seja, eu vou dar atribuição naquilo que o outro já fez. E atribuição naquilo que está por ser feito. Ou seja, essa tecnologia que vem daqui para frente vai render, dar mais dinheiro do que acho que toda que foi para trás. Nos próximos 10, 15 anos, a tecnologia que vem por aí vai pagar muito mais, vai render muito mais do que foi para trás. A gente tem um levantamento de que mais da metade do PIB americano só existe graças à mecânica quântica. Ou seja, se não existisse semicondutor, não existisse eletrônica, não existisse computação, o PIB americano era menos da metade. E a gente está vivendo nessa outra metade. O nosso PIB é soja, o nosso PIB é minério de ferro, não sei o quê. E a gente não agrega valor no nosso material. Ou seja, precisa de engenheiro, precisa de gente capacitada, precisa de vocês para agregar valor nesses produtos. Falando demais, né? Então, aí é uma chamada tecnologia, engenheiros, você precisa de... com os outros profissionais, lógico, não pode excluir todos os outros. Com essa expansão do mundo, do jeito que vai vindo, do jeito que vem indo, a gente precisa engenheirar. Mesmo que você seja médico, mesmo que seja... Eu brinco muito, o médico acaba sendo aquele que faz o que o engenheiro foi para fazer. Médico, dentista... É como se tivesse um engenheiro de materiais e o médico fosse o pedreiro que fosse usar a cerâmica que fosse pôr no chão, né? Só que ganha mais, né? Eles ganham mais do que o engenheiro. Então, o que está acontecendo com a engenharia hoje é muito diferente da engenharia de 30 anos atrás, quando foi criado o DEMO, 40, né? A engenharia hoje tem que ser mais adaptável, o cara tem que migrar de uma área para outra. Isso é interessante. Na economia baseada no conhecimento, o principal fator de competitividade não é o que conhecemos, não é o conhecimento que temos, e sim o conhecimento que teremos. Isso implica em aprender. Ou seja, o importante não é o que a gente terá. E isso a gente só vai conseguir aprender se a gente não vai aprender nada do nada. A gente vai sempre construindo em cima do conhecimento que a gente já tem, a gente vai agregando valor. Ou seja, a inovação é sempre incremental. Aquela inovação de descoberta é muito pequena, é muito rara. A inovação que a gente faz é sempre melhorando a coisa anterior. E se você não sabe nada para trás, você não vai inovar de jeito nada. E o Zitec está aí nesse momento, maluco. Não é função de competir com ninguém, porque é uma instituição que já tem um curso. Mas a proposta é tentar fazer de lá um laboratório para ver se é possível formar gente, capacitar gente para viver nesse mundo. A gente está baseando, nosso meta é trabalhar com esse modelo aqui, aprendizagem colaborativa. Nossa sala de aula é desse tipo, aula de cálculo, de física, não sei o quê. O pessoal vive assim. É um trabalho danado, que o professor não está acostumado a fazer isso, o estudante também não. E a gente está tentando aprender, e se a gente aprender, a proposta é passar para os outros o que der certo e mostrar para os outros o que não dá. O projeto do sindicato é que se der, a gente dando certo, que seja copiado pelos outros, ou seja, disseminar um modelo, tentar atrair o jovem que está discutindo se isso é melhor ou pior, se ele aprende mais ou menos.
Não é colocar tecnologia na sala e só achar que tecnologia resolve. Teve um momento, alguns anos atrás, que pensava, vou pôr televisão na aula, posso tirar o professor de lá. Não funciona. O professor dentro é um motivador, é o incentivador do ambiente, do local. Seu prédio está lá, quando for possível, esse aqui é o centro histórico de São Paulo. Aqui do lado tem a igreja que é tombada, a frente aqui é tombada, esses vidros não pode tirar. Quando for possível, se estiver lá pela Martiniano de Carvalho, perto do metrô Bela Vista, vai lá visitar a gente. A gente tem ficado lá, tem aula o dia todo. Só tem 50 estudantes, uma faculdade, uma escola que só tem 50. Então, para concluir, eu quero dizer o seguinte, sem as pessoas, em especial os engenheiros, estariam não só sem o MAT 3, mas a população com certeza seria muito menor, porque teria morrido de fome, de doença, de tudo. Tá? Ou seja, graças ao desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento humano, as duas coisas se complementam. Então aquela ideia do maiúsculo lá, se foi, eu não sei porquê, mas na verdade um não é prioridade do outro, sem um o outro não vive, é uma simbiose. Graças ao desenvolvimento humano se faz tecnologia, e graças à tecnologia que permite o desenvolvimento humano. Certo? Graças a isso que nós temos essa população que temos, porque a gente consegue produzir. Eu, quando estudei em Brasília, e eu sou de Araguari, ali do Triângulo Mineiro, e quando a gente subia para Brasília de carro, o pessoal falava assim que aquele cerrado, eu me lembro, interessante, era inútil o cerrado. Isso em 73, 74, que eu ia para Brasília e voltava, e meu tio falava assim, olha, essa terra não vale a pena, não compensa nem o arame para fechar, porque isso não produz nada, só serve para criar sariema e cupim. Certo? Hoje, se a gente sai de Araguari virou centro de café, produtor de café, pessoal com café de Cerrado. Não tinha café, café era em São Paulo. Soja, ninguém imaginava que produzia soja. A gente vai hoje para Brasília, aquela região de Goiás ali, sul de Goiás, o que tem de produção é impensável há 40 anos atrás que aquilo ali ia produzir alguma coisa. Ou seja, foi graças ao desenvolvimento tecnológico que foi possível produzir soja, produzir café. E graças a isso aí que está conseguindo alimentar a população. Ou seja, com aquele modelo que meu avô viveu, pegar a enxadinha, carpir, furar o buraquinho lá, plantar, colocar o milho lá, e lá no dia seguinte carpir de novo, não sustentava a população que tem hoje. Então, existe uma conversa seguinte, quantas pessoas cabem no mundo? E essa discussão, ninguém fecha isso, porque a tecnologia vem vindo. Ou seja, imaginava-se que metade dessa população não ia comportar porque não ia ter alimento, ia morrer de doença. Está indo. Então, a tecnologia vai permitir que a gente vai viver muito mais tempo aqui, antes de pensar que a gente vai mudar para Marte, para não sei o quê. Ou seja, vai precisar de tecnologia para chegar lá? Desculpe, gente. Obrigado. Primeira pergunta, se pudesse apresentar, Bom dia, eu sou o Diogo, sou aluno... Sou estudante. Sou estudante Estudante. do programa de pós-graduação. Eu queria perguntar qual que é o currículo do curso de engenharia de Pois é, eu deveria ter trazido, só que eu fui na feira sábado lá no CIE e saí que nem cachorro magro, saí fugido e não... Eu vi você pelo link falando, dando entrevista lá. Cataram lá, para querer saber dos cursos. O currículo é... Ou o que ele se assemelha? Eu posso até te mostrar, está no site lá, toda a ementa da disciplina, mas ela vai, vamos supor, tem muita matemática, é muito, assim, muito próximo de engenharia física. Tem muita matemática, muita ciência, muita computação, muito tudo. Porque enquanto o MEC exige 3.600 horas, a gente tem 4.600. É um curso integral,
que a dificuldade que a gente tem é que a gente não tem o público que a gente tem na UFSCar ou na USP. O público que chega para fazer o curso, ele é um outro público. E a gente está no desafio seguinte, será que esse povo aguenta? Mas a gente chega até física moderna, até por ali assim, eletromagnetismo, em termos de conteúdo. Cálculo, a gente vai até 8 cálculos da vida, 7, até simulação computacional, coisas. É um curso bem puxado. A gente falou o seguinte, se eu quero ter o estudante aqui dentro o tempo todo, tem que criar condições. É o centro de São Paulo. O centro de São Paulo é barra pesada. Então a proposta é como é que eu chego lá e fico lá o dia todo. Criar um ambiente que ele queira ficar lá dentro. Isso tem que ser construído. Então, e a gente tem um público muito heterogêneo. A gente tem gente formada, tem advogado, tem administrador de empresa e tem garoto de 17 anos. Tem gente de 35, tem 17. Mas a estrutura muito próxima do que tem, não sei se você conhece a estrutura da engenharia física aqui, o que é diferente aqui, que lá tem mais gestão e mais computação. E não tem mecânica quântica, chega perto. Seleção de materiais tem. A proposta é a seguinte, como é que eu misturo toda a engenharia dentro da mesma? Tem estrutura metálica, engenharia civil, tem construção civil, ambiental, ou seja, dá uma visão geral de todas as engenharias para deixar para depois o cara escolher alguma. No CREA a gente tem atribuição profissional de automação e controle, que na linha de controle vai até robótica, controle de automação. Por que disso? É mais barato um laboratório de automação e controle do que um laboratório de estrutura metálica. E não tem espaço, e não tem dinheiro. Então a proposta é fazer com que a pessoa trabalhe com coisas pequenas. Tem um negócio interessante que é o filé mignon do curso, a menina dos olhos. Todo semestre tem uma disciplina de projeto. Chama equipe de inovação e design. E projeto envolvendo um projeto como um todo. E a ideia é, como todo semestre tem, a partir do segundo até o 7º, 8º, é que uma turma interaja com a outra. O mundo das ideias é tudo fácil, né? Na hora de pôr para implementar, vamos tentar ver o que salva disso. E a proposta é a seguinte, o que salvar é para ser divulgado. E, se possível, dando certo, que as engenharias quiser copiar, quiser adequar a estrutura curricular, quiser fazer... É um laboratório de aprendizagem de engenharia. A gente tem a vantagem que os professores são contratados para esse fim. A proposta é que não tenhamos professor horista. É meio sonho maluco, ou seja, não é o professor para dar aula e ir embora, ele tem que ficar lá pelo menos o dobro do tempo do que a aula, para fazer, professor de primeiro ano, segundo ano, pelo menos o dobro. E o final de curso é que a empresa seja professor. Trazer gente das empresas a ser professor do curso, ou seja, trazer projetos reais para dentro do final do curso. Aí a vantagem política de estar dentro do sindicato, que tem 60 mil associados, todas as empresas de São Paulo têm um representante dentro do sindicato e existe o compromisso de que eles serão parceiros nessas horas. Pô, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. O que está dando certo? Eu sei que é muito recente a experiência, mas o que você já consegue da metodologia de ensino? O que me assustou no primeiro momento é que a gente tinha a estrutura seguinte, e aí o diretor, a pessoa que é responsável pelo dinheiro, o financeiro, a gente pegou a estrutura seguinte, das 8 às 18. Então tem aula não seguida, tem janela. E eu comentei lá, vamos deixar até um pouquinho mais para o pessoal que quiser ficar dentro da instituição. E aí o Palmeiras falou assim, faz até às 20, porque
tem um guarda que fica na porta, não sei o quê, ele vai para evitar problema de segurança, não deixar a porta aberta. Os estudantes brigaram. Não, eu quero mais. Eu quero ficar até as 22 pelo menos. O que a gente fez é o seguinte, a gente fez o princípio do diodo. Até as 6h30 pode entrar e sair. Das 6h30 só pode sair. Então, às 6 horas da tarde, 5h30 da tarde, o pessoal sai tudo correndo para ir na padaria da esquina comprar lanche para voltar para dentro da instituição. Tem ficado até as 10 horas da noite e sábado também, apesar de o professor não estar lá. Então, isso me assustou um primeiro momento, que eu imaginava o seguinte, ali do lado está a FMU, está a Anhanguera, e os bares da esquina, os bares de volta, fica cheio. Tá? Eu imaginei que o pessoal terminou a aula às 10, eu tem aula só às 2, vazar. Estão ficando lá. Então, não sei. A expectativa é que realmente isso seja real. Que dá dando certo. A gente está com cálculo 1, um modelo desse tipo, cálculo 1, física 1, um modelo do pessoal discutindo em equipe. E no primeiro momento foi difícil, o pessoal não aceita, quer aula, quer assistir, quer que o professor ensine. Mas depois de 2 meses o pessoal está pegando o jeito. Então parece que dá certo. Vamos ver. Mais alguma pergunta? Wilson? Obrigado. Opa, eu que agradeço estar aqui. Na verdade, tem algumas questões aí que vou tentar ser bastante objetivo. Acho que a primeira delas é o papel do sindicato neste projeto de formação. Então, se você pudesse falar um pouquinho dessa questão e completa a essa questão o trabalho na formação e qualificação do corpo docente. Porque para trabalhar com esta metodologia nas engenharias tem um desafio bastante, quer dizer, em todas as áreas, mas nas engenharias a gente tem notícia de que é também bastante desafiante, né, trabalhar com essas metodologias. O sindicato é interessante isso, porque é o único, quem tem notícia não tem. Só que está repercutindo no Brasil inteiro. E eu acho que em termos de marketing eles estão ganhando muito. Em termos de visibilidade, eu falo brinco até que o Murilo vai querer candidatar a senador, deputado aí, porque... Outra maluquice, todo estudante tem bolsa, desse primeiro ano, não garante, vai tentar ver se o ano que vem todo mundo tenha bolsa, e ganha 500 por mês. Não me pergunte que maluquice, que coisa é essa. Além de ter bolsa integral, ainda tem o almoço dele está pago. Você tem uma visibilidade política do sindicato. A proposta é, se não tiver engenheiro, o sindicato acaba. E o que está acontecendo muitas vezes é o engenheiro é contratado não como engenheiro. Então, eles estão fazendo uma campanha, é uma campanha meio de médio e longo prazo, pensando o seguinte, como é que eu vou capacitar esse engenheiro para ser contratado como engenheiro? O que acontece muitas vezes, de faculdades por aí, o cara vai ser contratado e fala, você não é qualificado para ser engenheiro. Você vai dar autonômio para o indivíduo e ele não paga a contribuição sindical do sindicato. Então, veja esse lado Eu também estou por entender, além dessa visibilidade política, o que o sindicato ganha com isso. Ou também, a médio e longo prazo, ou seja, reforçar, incentivar que faça mais engenharia. Porque no Brasil, só 5% dos concluintes do ensino superior faz engenharia. Termina engenharia. E não necessariamente trabalha com engenharia. Então, 5% é muito pouco. Pode ser uma campanha como era o presidente do sindicato, também é presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, incentivar para que faça engenharia. Eu não sei se isso é suficiente. Espero que seja esse realmente o motivo. Quanto a professor, a proposta, além desse ser contrato, o professor, principalmente desse primeiro momento, que é formação, além desse coisa de que o professor é contratado pelo menos pelo dobro de hora do que as aulas dele, essa primeira turma, e tem um compromisso para as próximas, todos os professores foram contratados antes. Essa turma que está lá está 1 ano contratado todos os professores são contratados atualmente com 16 horas, para dar 4 horas de aula. A gente fez essas 4 horas,
50 estudantes, para esse modelo que a gente não conhece, é dividido em 2 turmas. 2 turmas de 20 e poucos. Isso é sonho de qualquer um. O pessoal que dá aula em engenharia dá aula para 90, 100 faculdades. A gente tem 22, 23 na turma, para a gente aprender a lidar com isso. Então, considerando que dobrado, 8 horas são contratadas por 16. Então, isso é um motivador. E todos são contratados pelo menos 6 meses antes, para aclimatar com esse ambiente. Então, a gente também não sabe lidar com esse ambiente de como fazer isso. A gente está lá com, a semana passada, estava até conversando com o professor de cálculo, e ele está fazendo isso. Então, a proposta, aquela foto é do professor Asano. Asano, ele é professor da USP, tempo parcial da USP, e professor de Mogi. Ele está experimentando lá esse outro modelo, diz que está dando certo, e a gente tem um relato do que está fazendo cada dia, e a proposta é dando certo em cálculo 1, física 1. Física 1, quem é professora nossa, ela fez doutorado aqui com a Denise, ela fez doutorado aqui no Materiais. E aí a gente vai estar experimentando cada caso. Por exemplo, computação, na parte a gente chegou à conclusão que computação na parte de, como o pessoal nunca viu, eles querem partir para a computação direto na programação e precisa fazer algoritmo. No algoritmo foi mais aula apresentando o projeto e dando desafios. No caso de cálculo, não tem aula. Esse projeto dá o projeto para fazer, dá as perguntas no início e o pessoal fazer. Então, professores, a proposta é que a gente vai se capacitando. A gente está com um desafio agora com a equipe de inovação e design, que começa o mês que vem, a gente está procurando professor e a ideia é contratar, não como professor efetivo, mas contratar 4 ou 5 pessoal envolvido do Sebrae, do Senai, para gerar essa primeira turma, para ver dessa turma quem fica contratado. Então é experimentando, e como a gente tem um modelo que se não quiser não fica, é diferente. O FABC tentou fazer isso, mas depois que virou a estabilidade dos professores, eles já mudaram toda uma metodologia, né? Não sei. Eu acho que essa ideia de ficar 6 meses antes, o professor mais de pesado, ficar 6 meses antes, mesmo que seja contratado por 8 horas, só 4 horas, ou seja, tem um vínculo para conhecer o projeto. Tá? Não sei. Bom, antes de agradecer mais uma vez o professor Póvoa, hoje a gente chegou no nosso último dia do ciclo. Queria relembrar que esse foi o 10º ciclo. Nós começamos falando de política científica, tecnológica e inovação no Brasil, com Rafael de Brito Dias. Depois foi o professor Banhato, que falou da agência USP de inovação e de toda a experiência dele. A próxima palestra foi com o professor Fernando Galenbeck, que tratou de inovação para sobrevivência. A seguinte com o professor Vitor Carlos Pandolfelli, aqui do tema, tratando de multidisciplinaridade. A próxima palestra foi com o professor Peter Schultz, da Unicamp, que tratou de interdisciplinaridade, assim como a palestra do professor Póvoa. Ele trouxe experiências no ensino superior e visões de como ensinar, como aprender nesse mundo que mudou, e a universidade precisa também mudar para dar conta disso. Queria agradecer bastante a Vera, que nos ajudou muito com toda a organização do ciclo. O Braulio também nos ajudou aqui nas partes práticas, divulgação, etc. E mais uma vez, dar os parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, e muito obrigado pela palestra.